Vamos lá, galera. Ai, vamos continuar aí, pessoal. Pessoal, então, primeira eleição aí após a redemocratização, nós vamos ter aí o pleito 22 candidatos, né? Só que os que mais despontavam aí era Collor e Lula. Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva, ok? Então, nós vamos observar aí esses dois homens aí, assim, de um apelo popular muito grande, né? De um tipo assim, muito conhecidos, né? Tanto um quanto o outro, né? E o mais interessante, pessoal, é que os dois tinham um apelo popular. E os dois eram assim, a gente poderia dizer que assim tinham ah, pessoas, né, que os apoiavam muito, né? Que os apoiavam muito e, e assim, tipo, é que a figura do Lula era uma figura mais caricato, né? Tipo, ele era um cara mais voltado a, a um extremismo socialista, né? E tudo mais, né? Ah, ele era voltado aí. Ele não tinha um perfil de um líder populista, ele tinha um perfil de um líder radicalista, né? O Lula, ele só vai ganhar a eleição depois que ele entende que ele não pode ser radical. Que assim, aqui no Brasil, a galera não vai muito sobre a ideia radicalista, né? Aqui a galera assim, até poderiam ir, né? Porque assim, a gente vai ver que às vezes, a gente não defende ideia radicalista, né? Mas no, 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 na resolução da coisa ali, a gente vai ver que muitas vezes o nosso voto demonstra que a gente vota no radicalismo, que a gente procura o radicalismo em si, né? Então, a gente vai ver que o Collor ele foi eleito presidente com forte apelo populista, né? E o Lula ele tinha o apelo do operariado de São Bernardo, né? Do ABC Paulista, né? Ele nasce ali no ABC Paulista, né? Não nascimento biológico, mas o nascimento ali do Lula, né? Das suas ideias, ele ser um líder, é, nasce ali no ABC Paulista, né? Eu me lembro que existia algumas discussões presidencialistas, né? Tipo assim, de pleito presidencial, aonde o Paulo Maluf, né? O Paulo Maluf, que é descendente de Oriente Médio, né? O pessoal que veio do Oriente Médio, né? Árabe, né? Ele falava assim: o Lula ele não tem capacidade nem para ser um serralheiro, ele cortou o dedo, quanto mais um presidente da República, né? Há quem diga, né, que o Lula sentou o dedo no serrote justamente para ficar encostado, né, e tudo mais, coisa. São histórias, né? Não sei se é verdade ou não. Eu não duvidaria, mas, né? Seguindo aqui, pessoal, na página 11, então a gente vai ter lá governo do Collor, né? Ele implantou o Plano Brasil Novo, mais conhecido como Plano Collor, nova troca de moeda, confisco de depósitos, congelamento de salários e limite de crédito, né? Ah, as mesmas atitudes aí, né, que o Sarney vai ter, o Collor também vai ter. A diferença é que o Collor ele vai fazer uma parada que vai ser muito zoado, entendeu? Tipo assim, o povo vai querer crucificar ele 80 vezes, entendeu? Que é assim,
ele confiscou as poupanças, né? Quem tinha dinheiro guardado na caixa, perdeu, entendeu? Perdeu o Playba, é mais ou menos essa ideia, né? Por quê? Porque o dinheiro estava no banco estatal e simplesmente o cara foi lá e passou a mão no dinheiro da galera, prometendo ressarcir essa galera até em 20 vezes. Meu, você imagina só, você tem. Vamos supor, tá? Só uma suposição. Vamos supor que você tem 20 mil reais guardado. Tem 20 mil reais, certo? E daí o governo vai lá, bloqueia a sua retirada e pega o seu dinheiro e fala assim: ó, a gente vai pagar esses 20 mil reais em 20 vezes para você. Aí você pensa, meu, que bando de, né, FDPs, né, que fizeram isso. Então a gente vai observar aí que o governo do Collor, ele ganha essa mancha, né? Digamos assim. Aí a gente vai ver que, né, ele abriu o país para importação de produtos, né? Foi alvo de denúncia de corrupção, investigado por parlamentares, né? Na verdade, pessoal, nós vamos ver que assim todo mundo tinha um esqueminha de corrupção, né? Tanto é que o Collor tem todo o caso do seu, é, não é irmão, esqueci agora, mas assim, o tesoureiro da campanha do Fernando Collor de Mello, o PC Farias, ele foi assassinado, né? E, tipo assim, tudo acredita que foi uma questão envolvendo dinheiro, corrupção e tudo mais, né? O próprio Collor, ele, assim, não dá tempo dele ser impeachmentado, ele renuncia, né? No dia 29 de dezembro, né? Ele não chegou a ser impeachmentado, mas ele renunciou, né? Ele renunciou porque ele sabia que ele estava errado, né? E ele teve que dar cabo disso, né? E aí a gente vai ver que quando o Fernando Collor de Mello ele encerra ali a sua carreira política, né? Digamos assim, na presidência, né? Porque ele é senador, senador não, deputado, se eu não estou enganado, ele é deputado até hoje, tá? Ele ficou um tempo longe da política, daí ele retornou, né? E retornou bem, né? Eu não sei o que acontece, né? O povo viu tudo que viu e mesmo assim escolhe um cara desse para um cargo público, entendeu? É duro, é complicado. Mas assim, o que vai derrubar o Collor do poder não vai ser o confisco, não vai ser nada do tipo. O que vai derrubar o Collor do poder é um cheque frio de uma Elba, né? Para quem não sabe, uma Elba é um carro da Fiat. É um cheque frio de 3 mil reais. Você acredita nisso? Um cheque frio de 3 mil reais derrubou um presidente. Claro que não foi só a questão do cheque, né? Mas a gente vai observar que o cheque aí ele acaba influenciando decisivamente aí no processo, né? Neoliberalismo no Brasil, né? A gente vai observar então que o governo Itamar Franco, né? Em 93 foi realizado o plebiscito, né? Escolha entre monarquia e república e presidencialismo e parlamentarismo, certo? Então nós vamos ter essas duas vertentes aí, né? Em 1994 foi implantado o Plano Real, que estabilizou a nova moeda, o real, e controlou a inflação. Foi justamente nessa época aqui, pessoal, que o dólar chegou a ficar 1 para 1, né? Quem fazia Paraguai, nossa, se deu muito bem, né? Porque o dólar ficou 1 para 1, você imagina, né? Imagina o dólar 1 para 1, galera. O dólar acho que tá R$ 5 agora, né? Então, o dólar 1 para 1, galera, o bagulho foi intenso, hein? O governo terminou aí, então, com altos índices de aprovação pela população,
que elegeu o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. O Lula falava que o Plano Real só era um plano para colocar o Fernando Henrique no poder, né? Não deixava de ser, tá, gente? Ah, quer dizer que o Plano Real não foi um plano? Não, eu acho que o Plano Real foi um plano, sim, para colocar o Fernando Henrique no poder, tá? Só que nós vamos observar que era o que se devia ter feito mesmo, é um plano que se devia ter feito, né? Era inadmissível um país igual o Brasil ter uma hiperinflação de 1000%. Né? Hoje a gente tem uma inflação de 7, 8%. Né? Então, a gente já chegou a ter índice de 1000, tipo Venezuela, entendeu? Já chegou a ter índices de 1000, certo? E aí, Fernando Henrique Cardoso, pessoal, a gente vai ver que ele vai governar por 2 mandatos, né? Um desses mandatos foram coroados aí com o Brasil pentacampeão, né? E daí, assim, é uma prática muito comum, né? Quando um time ganha uma Copa do Mundo, ir visitar o presidente ou representante político, né? Então, assim, tipo, e foi bem no final do governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Tipo assim, foi para coroar o governo do homem mesmo, entendeu? Daí chegou a seleção brasileira, né, com a taça, né? Então, isso meio que, eu não sei se vocês conseguem entender isso, mas isso traz uma, como é que fala? Tipo, uma legitimidade de poder, entendeu? Por exemplo, ó, o governo do Emílio Garrastazu Médici, presidente militar no Brasil, ele foi presidente quando o Brasil ganhou o Tetra não, o Tri, né? E, tipo assim, o Brasil foi uma das épocas que mais teve perseguição de gente, né? Isso meio que ficou esquecido por causa da vitória, né? Das eleições e tudo mais, né? Fernando Henrique, então, ele fez mudanças na legislação trabalhista, instituindo novo cálculo de aposentados. Na minha opinião, foi aí que ele errou, tá? Porque assim, ó, a gente vai ver que a previdência no Brasil, ela é toda contorcida aqui é uma piada, né? Porque olha só, a gente paga INSS, né? E a gente tem assim algumas coisas de direitos, né? Mas a gente vai observar o seguinte, que a gente deposita, né, esse INSS tal, para que a gente possa ter a nossa aposentadoria quando a gente atingir a idade, certo? Pois bem, o que o Brasil faz? O Brasil ele pega as contribuições de quem está contribuindo agora para pagar os mais velhos, certo? Para pagar a previdência dos mais velhos, certo? Então, assim, o sistema era para ser assim, ó. Você guarda dinheiro, depois você vai ter a retirada desse dinheiro, né? Mas não, a gente trabalha hoje para pagar a conta de quem é aposentado, né? E nós vamos observar que quando a gente chegar a ficar velho, alguém vai ter que trabalhar para pagar a nossa conta, certo? É mais ou menos esse é o propósito, né? Essa ideia econômica, que, na minha opinião, é uma ideia econômica horrível, péssima, e isso faz perder o controle das contas públicas, né? Mas como os nossos governantes não estão nem aí para a conta pública, né? Então fica assim, né? Ele abriu espaço para iniciativa privada, né? Como quebra do monopólio de estatais, petróleo e telefonia. Tipo, tem aqui que ele vendeu a Vale, né? Ele vendeu aí algumas empresas de telefonia e tudo mais, né? E a galera fala que ele usou o dinheiro para pagar a corrupção, né? Então, mais ou menos por aí. Membros do governo foram... manteve a estabilidade econômica, atraindo investidores estrangeiros para o país. Então, nós vamos observar, então, que manter a estabilidade econômica é essencial. Toda nação precisa manter a sua estabilidade, né? Ele atraiu novos investidores, né, estrangeiros para a nação,
e foi uma época de muita abundância para o Brasil, né? Ainda mais numa época onde o Brasil estava 1 por 1, né? O dólar estava 1 por 1, e isso vai atrair muito investidores americanos, tá? Investidores norte-americanos, né? Investidores estadunidenses, ok? Governo do Lula, 2003 a 2011, né? Foram aí 11 longos anos, 12, né? 12 longos anos aí de um governo que a gente vai observar que é um governo meio complexo aí, né? De altos e baixos, né? E tudo mais. Mas nós vamos observar que foi o modelo de governo, né? Vai governar aí por 2 mandatos, né? A princípio, até o governo do Fernando Henrique Cardoso era só um mandato, tá? Foi o Fernando Henrique Cardoso que inventou essa patifaria de criar mais um mandato, certo? A gente vai ver aí que ele estreitou relações do Brasil com outros líderes latino-americanos, como Hugo Chávez e Evo Morales. Só comuna, certo? O Lula, ele tinha um plano de planificação, né? Ele queria, tipo, unir os líderes socialistas da América Latina, certo? E outra, o Brasil, ele é o principal país da América Latina, porque ele é o maior, ele é economicamente o mais poderoso, ele é o que tem mais influência na política externa. Então, nós vamos observar que, tipo assim, o Lula, né, ele ficou aí desde 90 tentando entrar na política e não conseguiu, né? Quando ele mudou a ideia dele de líder sindical radical para um líder populista social, ele conseguiu, né? Ele conseguiu, e nós vamos observar que o fato dele conseguir vai acabar fazendo com que, quando ele chega na presidência, né, ele vai atrair muitos outros líderes do mesmo estilo, né? É que o PT, o Partido dos Trabalhadores, mais o Lula, eles entendem que o processo não era tentar bater forte até entrar, entendeu? A ideia é ir contornando, entendeu? Nós vamos ver que eles trocam a pauta socialista, né? Antes eles seguiam uma pauta socialista bem stalinista, e aí eles começaram a utilizar uma pauta socialista gramsciana, né? Professor, o que é uma pauta socialista gramsciana? Vou explicar para vocês assim, porque eu adoro falar disso, entendeu? Antônio Gramsci, ele foi um dos intelectuais do Partido Comunista Italiano, certo? Antônio Gramsci, ele defendia uma tomada de poder não por uma revolução, tá? Mas ele defendia uma tomada de poder pelo intelecto, entendeu? Então, como que se implementa o socialismo sem que ninguém perceba? Você vai, durante anos, formando líderes socialistas, durante anos você forma professores socialistas, durante anos vocês você vai ter aí você vai ter até me perdi aqui, que eu li um recado de um aluno que eu tô com o Atos aqui aberto no fundo. Perdoem que eu me perdi aqui na linha do raciocínio. Tá, lembrei. A gente vai ter aí formação de professores socialistas, a gente vai ter formação de pessoas no direito que são socialistas, vocês vão ter aí... Deixa eu encostar a porta aqui que alguém deixou aberto. A gente vai ter formação aí de toda uma seção
de grupos profissionais que vão se formando socialistas. E aí, depois de um período de tempo, que não é de 2 meses, 3 meses, nem um ano, mas é de anos, você tem toda uma composição social de pessoas que pensam através do socialismo. Então, por exemplo, que nem quando a gente se deu conta, eu não sei se vocês conseguem observar isso, eu espero que vocês consigam. Pessoal, e prestem atenção, eu não estou criticando aqui o socialismo em si, tá? Vocês sabem, vocês estão cansados de saber que eu, particularmente, eu não gosto do socialismo, eu acho que é uma ideia horrível, entendeu? Mas, assim, aqui a gente está avaliando como que foi o processo, né? Eu gosto de dar essa aula por causa disso, porque a gente avalia o processo do rolê, entendeu? Então, quando a gente pega e a gente observa, a gente vai ver lá, por exemplo, quer ver? Vocês pegam lá, anos 2000, né? Anos 2000, 2001 a gente teve o ataque das Torres Gêmeas, o mundo estava preocupado com qualquer outra coisa, né? Ok? E aí tá. E aí, 2002, concorrer às eleições, o candidato do Fernando Henrique Cardoso não emplaca e o Lula vence. Tá, beleza. Muita gente gostou que o Lula ganhou. Porque todo mundo acreditava que ele ia fazer um governo, porque ele já defendia a ideia há muito tempo. Só que uma vez ele estando no poder, ele mostrou que ele era mais um corrupto dentre tantos, certo? Então foi uma afronta ao pensamento, né? Mas, por exemplo, que nem quando a gente viu, a gente começou a perceber que, na verdade, o Brasil não ia conseguir se desvencilhar de um governo petista, por exemplo, né? O Brasil não ia conseguir se desvencilhar de um governo petista, porque, tipo assim, de repente você olha para todos os lados e a ideia petista, ela está muito impregnada na sociedade. Não sei se vocês conseguem perceber isso, vocês perceberam isso, né? E não basta somente falar assim, quem vota no conservador. Oi? Pode falar de novo, Gabriel. Eu meio que cortei você aqui. Tanto que a gente elegeu um cara conservador agora. Assim, calma que a gente vai chegar lá, né? Mas espera aí que a gente vai tentar entender isso daqui ainda. Né? A gente só está tentando entender o que aconteceu, né? Como é que a gente acorda com o Brasil assim, né? Mas tipo assim, aos poucos o Brasil foi fomentando a ideia lulista, petista, né? Uma ideia socialista, de um socialismo light, entendeu? Eu, particularmente, não estou nem criticando o processo em si, porque eu acredito que o Brasil. Porque, assim, se você analisa o conceito político da coisa, você vai ver o seguinte: ora, o mundo ele é muito liberal, ora, o mundo é muito conservador. Não sei se vocês conseguem observar essa linha de raciocínio, entendeu? Mas, ora, tipo assim, tudo tá muito liberal, ora, tá tudo meio que, tipo, tradicionalzão, entendeu? Família, tudo, certo? Tipo, são os rumos que o mundo vai levando, certo? O mundo, isso é a estrutura de mundo, certo? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai ver o seguinte, que o Brasil, ele tá... O governo do Fernando Henrique Cardoso, não foi o governo top, maravilhoso, lindo, de bonito, entendeu? A gente vai ver que no governo do Fernando Henrique Cardoso teve apagão, teve blackout. No Brasil inteiro, teve mais de 5, 6, 7 estados que ficaram sem energia. Então, teve muita treta também no governo dele. Mas você pega o campo econômico, o Fernando Henrique Cardoso, ele deu jeito no negócio. Ele deu jeito na economia do Brasil, aplicando bastante as questões liberais, né? Ele era conhecido por ser um neoliberal porque ele curtia uma dominação estatal aí no meio do caminho, certo? Aí beleza, ele ajeita, né? E nós vamos ver que depois ali do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, o Brasil começa a viver uma prosperidade muito grande, né? Começa a desenvolver bastante. Isso porque também o Brasil arruma um grande parceiro comercial chamado China, né? O Brasil vende muita commodity para a China, né? Laranja, soja, minério de ferro
E o mais engraçado, você sabe o que é o mais engraçado? Eu estava conversando que eu estava vendo para comprar um apartamento lá na MRV, né? Lá no Parque Ayala, né? Tudo. E daí o cara falou assim: não, os caras vão construir um complexo de 13 blocos de 5 andares, mais de 250 apartamentos. Eu falei assim, mas como é que vocês vão fazer isso em 2 anos? Aí eles falaram assim: não, os pré-moldados eles vêm da China. Eu falei, olha que da hora! A gente vende ferro para a China, eles mandam de volta o pré-moldado, ganhando 10 vezes mais em cima. Maravilhoso isso, né? Então, tipo assim, a gente só fazendo essa observação, mas sabe o que é muito interessante? O governo petista ele consegue aplanar, ele consegue aplicar a ideologia dele durante os anos, porque o Brasil viveu um tempo de muita prosperidade. O Brasil viveu, o Brasil dos anos 2000 até o ano de 2005, 2006, o Brasil viveu um ano de muita prosperidade. Foi um tempo onde todo mundo comprou muita coisa, comprou geladeira, comprou carro, comprou caramba 4. Agora, aí que tá a grande questão. E é o que, tipo assim, e aí eu sou obrigado a dar razão para o Karl Marx, né? Infelizmente. Né? Mas ele estava certo nessa. Aí você pega e olha e fala assim, meu, tipo, enquanto o povo tá lá torando pau no fetichismo, comprando carro, comprando isso, comprando aquilo, você acha que o povo tá ligando para o que tá acontecendo? Tá merda. O povo não tá nem aí. O povo tá só aqui, ó. Vamos gastar, vamos torar o pau, vamos. Então o povo, é claro também, né, que a gente está falando do povo, a gente está falando de uma massa, a gente está falando de pessoas que necessariamente não pensam, tá? Necessariamente não pensam. Não é todo mundo que pensa. Dentro da escola já não é todo mundo que pensa, imagina o povo fora da escola. Mas enfim, não vou fazer críticas aqui. Mas o povo deixou. E aí a ideia socialista ela foi ganhando muito espaço, né? Quando a gente viu, né, o Lula ficou de 2002, né, até 2011, né? E daí veio a Dilma. E aí né? Eu ia falar uma anta, mas assim, eu fico pensando para o petista ter que votar na Dilma, entendeu? Porque ela é muito ruim. Tipo, ela é muito ruim. Tipo para o conservador ter que votar no bolso, entendeu? E aí a gente vai falar dele um pouquinho agora. Entendeu? Tipo, para quem é conservador, para quem estudou conservadorismo, para quem estudou. Como é que é o nome do conservador em inglês? A gente vai ter Margaret Thatcher também. Eu esqueci o nome do cara. Não é Kirk. Esqueci o nome do cara. Me fugiu da memória agora. Mas para quem estudou conservadorismo na sua essência e olha para o bolso, você olha e fala assim: meu Deus, que aberração da natureza. Entendeu? É tipo o petista olhar para Dilma e falar: meu Deus, tem que votar nisso daí? Aí é difícil também, né? Porque assim, eu acho que na mesma distância de burrice que tá um, tá outro, entendeu? Para mim não muda nada, entendeu? A diferença é que um ele vai numa linha e o outro vai na outra. Mas enfim. E aí a gente vai observar, eu tenho só mais 1 minuto de aula, mas ó, você pega lá o governo da Dilminha, mano, se a Dilma fechasse o governo dela, terminasse o mandato dela, o Brasil ia ter 16 anos de governo petista. Sabe o que isso representa? 16 anos você ia formar uma geração de pessoas com a mesma ideologia. Uma vez que você fecha esse ciclo, você determina outros 30 anos daquilo que vai vir. E aí eu continuo na próxima aula com os exercícios de fixação e comentando mais um pouquinho sobre. Beleza, meus amores? Muito obrigado pela atenção. Agradeço demais.